Então, pessoal, vamos começar a reunião. Tá dando para me ouvir? O som tá bom? Sim, teu áudio tá bom. Uhum. Então, pessoal, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre o tema, nós falamos sobre o que é um TCC, e essa aula de hoje eu quero apresentar para vocês a estrutura do artigo científico que vocês vão fazer. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre a ABNT. O que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O artigo de vocês vai ter que ser apresentado de acordo com as normas da ABNT. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a padronização, para que todos os artigos eles tenham os mesmos elementos, eles tenham, para a pessoa que for ler, conseguir se encontrar melhor. É isso, então, de modo geral, eu até passei, eu fiz um materialzinho e passei para o professor, não sei se ele vai colocar na tela. Mas, de modo geral, o artigo de vocês ele vai ter três elementos: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. O que são os elementos pré-textuais? São o título, o nome dos autores, o resumo e as palavras-chave. O resumo, vocês sabem que ele tem que estar em duas línguas, né? Em português e geralmente se faz em inglês, mas pode ser espanhol ou francês também. Todas as partes, a parte desse artigo de vocês é muito importante e essencial, mas é nessa parte dos elementos pré-textuais que vocês vão identificar o assunto do texto de vocês, do artigo de vocês, identificar vocês como os criadores desse assunto, desse artigo, e facilitar também a busca de outras pessoas que posteriormente vão pegar o trabalho de vocês para se basear em alguma outra pesquisa, porque a partir de agora vocês também são pesquisadores. Então, o conhecimento produzido por vocês, ele pode ser utilizado posteriormente por outras pessoas que venham fazer estudos também. Inclusive aqui no próprio IEMA, digamos que alguém do segundo ano vai utilizar um trabalho feito por vocês para dar continuidade a alguma pesquisa nos próximos TCCs que vão vir. Então, é importante que seja tudo muito bem identificado, que seja tudo, o assunto seja bem delimitado, e as palavras-chave também, porque o que vão ser essas palavras-chave? As palavras-chave são aquelas palavras que vão anunciar para as outras pessoas que vão ler o, sobre o que vocês estão tratando no trabalho de vocês. Dá para entender? Isso vão ser as palavras-chave. Depois a gente pode trabalhar isso conforme os textos de vocês. Geralmente, as palavras-chave, a gente pode deixar até para fazer por último, na introdução também. Tá? A gente pode deixar por último. Não faz muita diferença você escolher tudo de início. Depois que você já tem um domínio maior sobre o assunto que você vai tratar, é mais fácil você conseguir extrair essas palavras-chave. O que é o resumo? O resumo é a síntese do que vocês vão apresentar. É a síntese do artigo de vocês. O que isso é? É um atalho para outra pessoa que vá fazer outra pesquisa e quando, por um acaso, o texto de vocês, quando ela pega o resumo, ela já vai saber de cara do que está tratando isso, né? É um guia para de com as partes mais importantes do texto de vocês. Isso é que é o resumo. E essa questão deles serem outra língua é uma norma da ABNT, precisa estar traduzido para outra língua também, porque é uma norma da ABNT para artigo científico, por isso vocês precisam fazer isso, traduzir para outra língua. Quando vocês forem fazer o resumo de vocês, de preferência, gente, deixem o resumo por último. E não se apressem em estar produzindo esse resumo agora, porque quando vocês estiverem com o trabalho de vocês bem encaminhado, isso vai acontecer naturalmente. O que são? Eu gosto sempre de trabalhar com vocês com aquelas perguntinhas, né? Então, eu vou passar para vocês quatro perguntinhas para vocês responderem quando vocês forem fazer o resumo de vocês. O que foi feito? Por que você fez isso? O que você descobriu com essa pesquisa? E por que o resultado da sua pesquisa é útil e importante?
A partir daí, o seu resumo já está feito, viu? Boa tarde, dona Ludmila. Boa tarde. Aí eu falei para vocês sobre o título, que a gente também já conversou sobre isso na última aula, né? Os autores, que são vocês, a instituição, que é o IEMA, resumo e palavras-chave. Apesar de ser um elemento pré-textual, vocês podem desenvolver essa parte mais para o final do trabalho civil. Agora vamos para os elementos textuais, que são o corpo do trabalho de vocês, que é o que vocês querem mostrar para a gente, não é isso? Todas as partes do artigo, eles são muito importantes, mas essa parte ela é essencial, porque ela vai dizer exatamente o que foi que vocês fizeram, né? O que são esses elementos textuais? São a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, também eu indico para vocês deixarem a introdução por último, porque essa pergunta, esse desenvolvimento desse texto, ele vai acontecer muito mais naturalmente depois de você já ter lido, de você ter desenvolvido boa parte da sua pesquisa. Então, é a apresentação dos objetivos que você pretende analisar no seu trabalho. Quando você está fazendo, eu acredito que seja a etapa que vocês estão agora, é a etapa do projeto. Quando vocês estão fazendo o projeto, vocês não fazem a justificativa, os objetivos, não tem isso tudo. A metodologia, que é como vocês vão desenvolver a pesquisa de vocês, que eu acredito que a maioria vai ser a pesquisa bibliográfica mesmo, né? Então, vai ficar dentro dessa introdução, os objetivos e a justificativa, do porquê você escolheu fazer aquilo. Agora, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento. Isso aqui que eu coloquei no texto para vocês, desenvolvimento, por sua vez, é considerado pela ABNT a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. O que vai acontecer nessa parte, nessa introdução? Ludmila, Você vai... Oi. você está conseguindo visualizar o tamanho aqui do texto? Estou. Mas você já está usando aqui esse material, que eu estava configurando aqui algumas coisas? Outras coisas também, mas ele é só para a gente ter aquele norte, que é bom todo mundo ter esse materialzinho, printar, que tiver no celular, porque fica já uma coisa mais concisa de tudo. Você está nessa parte aqui do desenvolvimento? Sim. Certo. Vou tentar te acompanhar então. Então, dentro do desenvolvimento do trabalho de vocês, é que vai constar aquele referencial teórico, a revisão de literatura, que são aqueles textos, aqueles livros que os orientadores de vocês estão trabalhando com vocês, que é aquela coisa, que é aqueles textos que vocês precisam começar a abrir o pensamento de vocês em cima daquele texto, daqueles textos do que você quer falar. São aqueles autores que já trabalharam antes do tema que você quer trabalhar, que vai ser o seu, o que isso vai compor, o seu referencial teórico e as referências do seu trabalho. Então, o que mais fala aqui? Dessa forma, como anteriormente afirmado, por meio do desenvolvimento é onde você vai revelar as suas ideias, as suas opiniões, e essas ideias, essas opiniões, elas vão ter que ser associadas à opinião de outros autores. Na verdade, não são opiniões, são dados baseados em pesquisas. As pessoas elas não têm uma opinião sobre isso, elas fizeram uma pesquisa e essa pesquisa chegou a esse resultado. Vocês vão usar para embasar o trabalho de vocês. Alguém tem alguma pergunta, gente?
Gente, Soraya, ela é minha amiga, ela é da rede de Bandeira Tributos também, e ela é responsável pelas redes sociais do IEMA, da rede Bandeira Tributos. Ela sempre acompanha, e é para também me ajudar, viu? Ela é uma pessoa ótima. Dê um oi para ela. Então, por fim, o que, que se trata as considerações finais? São as respostas obtidas pelo trabalho de vocês. Pessoal, eu peço que vocês foquem agora na leitura dos textos que vocês estão pegando, que os professores estão passando. Acho que eu passei algumas coisas para algumas pessoas também, dentro da minha possibilidade. Foquem, por enquanto, na leitura desses textos. Façam as leituras, tentem fazer resumo, tentem marcar as partes mais importantes. Isso aí é a fonte principal do trabalho de vocês. Esses elementos dos textos, eles vão acontecer posteriormente, naturalmente. Dá para entender? Tudo isso vai acontecer depois de você já ter todas as suas ideias formadas, a sua pesquisa já bem feita, bem embasada. Eu coloquei aqui também essa parte de elementos pós-textuais, que eu queria que vocês se familiarizassem também com referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas? São os autores, são os trabalhos, os artigos, os livros que vocês estão lendo para poder escrever o trabalho de vocês. Lembra que eu falei para vocês que todas as ideias que vocês estão tendo, vocês precisam fazer uma pesquisa para saber as pessoas que já estudaram antes, que já fizeram pesquisa antes que vocês, para poder vocês firmarem as pesquisas de vocês. O que são essas pessoas? Essas pessoas é que vão entrar nas referências bibliográficas. É obrigatório fazer as referências, é o elemento contextual obrigatório. Todo o trabalho de vocês vão ter que fazer as referências. Depois eu vou mandar para vocês os modelos das referências, tá? Eu não sei se dá para a gente fazer uma aula sobre sobre a escrita dessas referências, porque eu acho melhor passar para vocês um materialzinho. Fica até mais objetivo. Esses elementos pós-textuais que não são obrigatórios são o glossário, que é a lista de palavras que vocês vão utilizar e que vocês querem dar significado para quem está lendo. O que é o apêndice? Vocês sabem, às vezes, uma foto, às vezes uma tabela que você criou no seu trabalho, você vai colocar dentro de apêndice, com alguma coisa produzida por você. Os anexos são tabelas, são fotos feitas por outras pessoas que vão compor o trabalho de vocês, mas tudo isso é opcional, os agradecimentos também. O elemento pós-textual que é obrigatório são as referências, viu? Então, todos os livros que vocês estiverem lendo, todo o material que vocês estiverem lendo, vocês precisam guardar e deixar, ou deixar no celular, para poder depois montar essas referências, viu? É muito importante. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu sei que eu falo um pouquinho rápido, mas eu acho que esse texto dá para vocês entenderem direitinho o que vai ser o corpo do trabalho de vocês, viu? E Ludmila, eu gostaria apenas de fazer uma colocação com relação às citações. Porque tem aluno, porque assim, você copiar algo na internet, copiar algo de um autor e colocar no seu artigo, simplesmente sem fazer nenhuma referência dizendo quem é o autor daquela frase, né, daquele texto, daquele pensamento, isso é crime, e aí chamado de plágio, que não será aceito de forma alguma no artigo, assim como não é aceito em nenhum trabalho científico, certo? É válido você colocar uma referência, uma citação de alguém, uma frase, sim, é válido, bastante válido. Agora você tem que especificar de quem é aquele autor. E outra coisa, tomar cuidado com a quantidade, porque tem aluno que pensa, como eu posso colocar algo de outro autor? Aí o aluno coloca lá,
segundo fulano de tal, é isso, isso, isso e aquilo. Porque o outro fulano de tal falou isso, isso e aquilo. E ainda com base, aí o trabalho todinho ele faz só de citação do que os outros falaram. Não, a citação, a referência é para dar validade ao teu pensamento, para dar um apoio, né? Para ser mais convincente, certo? Não é para você fazer o teu artigo só na fala das outras pessoas. É isso aí. Pessoal, o que é necessário que vocês pensem a partir de agora, é necessário que vocês pensem como pesquisadores. A partir de agora, vocês são pesquisadores. Eu acredito que já conversei muito com vocês na biblioteca sobre copiar e colar. Eu sei que muita gente tem esse hábito de entregar um trabalho só no Ctrl+C ou Ctrl+V. A partir de hoje, vocês são pesquisadores. Esse hábito tem que ser extinto da vida de vocês. Você pode, como o professor falou, claro que o trabalho de vocês ele vai precisar de citações. É outro capítulo para a gente conversar, citações. Ele vai precisar de citações, claro que você vai falar sobre outros autores, o pensamento de outros autores, mas você precisa dar o crédito, porque realmente é plágio. Você não pode fazer isso, e a banca, o professor, ele conhece os autores que estão trabalhando sobre esse assunto. Então, ele vai saber que aquilo não foi um pensamento seu, que você simplesmente colou e não deu crédito nas referências, não citou adequadamente. Então, eu quero que vocês pensem, a partir de agora, que não vai ter mais a vocês de Ctrl+C e Ctrl+V. Vocês são pesquisadores a partir de agora. Firma está calada hoje, não vai falar nada. Não, eu tô só absorvendo aqui, só sentindo o que eu penso. Como é que tá? Já está todo mundo com o tema pronto? Já está todo mundo dando andamento ao projeto? Que eu acho que é para entregar hoje, né, gente? Esse pré-projeto. O prazo é até amanhã, dia 10. Aí a partir de sexta-feira já começamos a outra fase que é de estrutura. Inclusive eu tenho 4 equipes e até agora dessas 4 equipes somente uma me entregou o tema delimitado. Eu tenho até ajudado bastante o pessoal da 321, algumas outras pessoas, mas eu não sei se o pessoal não gosta de procurar ou se sente constrangido, mas, gente, como eu falo para vocês, meu WhatsApp está disponível para vocês até feriado, porque eu sei que vocês estão muito cheio de coisa para fazer, então, se vocês precisarem de ajuda, a gente pode ajudar sim. Eu não estava sabendo dessa data, não. É para todos, professor? Todo mundo vai ter que entregar até amanhã, quer dizer, o prazo final. Sim, são para todos os alunos do IEMA, independente da UP. Do dia 1 ao dia 10 é o período para a construção da proposta, né? Ou seja, você tem que ter o seu tema e apresentar essa proposta. Aí do dia 11, sexta-feira agora, até o dia 13 de novembro, vai ser a construção do teu TCC. Que isso vai dar essa segunda etapa. O microfone está cortando. A primeira etapa, que vai do dia 1 até amanhã, dia 10, dá 20 horas. De sexta-feira agora, dia 11 de setembro, até dia 13 de novembro, dá 160 horas, que é a segunda etapa. A segunda etapa, repito, é a construção do TCC. Logo que termina, começa a terceira etapa, terceira e última, que vai do dia 16 de novembro até o dia 30 de novembro, que é a parte da defesa. Então, por exemplo, o aluno atrasou em um prazo. Por exemplo, encerra amanhã um prazo, uma etapa. O aluno atrasou, cara, isso é horrível para o aluno, porque ele vai ter que estar correndo contra o tempo, certo? É ruim para o aluno e é ruim para quem está orientando. Porque assim, enquanto a gente está conversando, caso alguma equipe fique atrasada, por que é ruim? Porque a gente vai estar conversando sobre uma outra coisa. Tá entendendo?
Aí para você estar falando de algo que já passou, é complicado. Tá entendendo? Então é por isso que a gente deve priorizar ao máximo os prazos. Você está fazendo e entregando as coisas dentro do prazo. Porque quando você sai do prazo, aí fica horrível. Horrível, principalmente para quem está, para o aluno que está escrevendo. O que foi, internet? Oh, Senhor. Certo, foi a internet que caiu. Deixa eu então falar novamente aqui. Com relação aos prazos, o prazo são 3 etapas. A primeira etapa ela vai do dia 1 ao dia 10 de setembro, ou seja, encerra amanhã. E essa primeira etapa ela é da construção da proposta sobre o seu TCC, certo? A segunda etapa ela já começa agora na sexta-feira, dia 11 de setembro, e vai até o dia 13 de novembro. Começa 11 de setembro e vai até o dia 13 de novembro. A primeira etapa ela tem 20 horas e a segunda etapa tem 160 horas. Logo que encerrou, no dia 13 de novembro, já vai começar depois, logo em seguida, a terceira etapa, que começa no dia 16 de novembro e vai até o dia 30 de novembro, que é a terceira etapa, a última, que é a de defesa, certo? Então, o aluno ele tem que estar atento com relação aos prazos, porque terminou um prazo, já vai encerrar ali um prazo, ele já tem que estar entregando tudo. Por quê? Digamos que sexta-feira, a gente já começa a falar só sobre a construção do seu TCC, é sobre a estrutura. Então, a pessoa que ainda está atrasado, ele vai ficar complicado para o aluno e para o orientador, porque a gente vai estar conversando de uma coisa que já passou para ele, certo? Então procure sempre manter os seus prazos, porque quando você se atrasa, isso é horrível, principalmente para o aluno, certo? Porque o orientador ele tem que acompanhar o ritmo das coisas, porque senão ele vai atrasar os demais que estão cumprindo os prazos. Deu para ouvir agora, pessoal? Esse cronograma que precisa ser seguido para todos os alunos que estão em TCC. Ludmila, esse arquivo que você colocou, você ainda vai fazer uso dele? Acho que só para os alunos distribuir para eles mesmo, tem Certo. como? Pois eu vou maximizar aqui a tela do Meet, aí caso você precise dele, é só você pede para apresentar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, pessoal, vocês precisam interagir. Façam perguntas para a gente poder continuar o assunto, viu? A Ilane, ela está perguntando, vamos entregar para os orientadores? Sim, até durante toda essa segunda etapa, os alunos eles vão estar mostrando o seu trabalho, como é que está fazendo esse trabalho, porque o orientador ele vai estar acompanhando, certo? Ele vai estar dizendo, olha, esse texto aqui não está legal, tá faltando isso, está faltando aqui uma referência, tá entendendo? Ele vai estar sempre fazendo a leitura e devolvendo o seu trabalho se
aquilo não estiver satisfeito. Gente, eu estou aqui na escola todos os dias à tarde, viu? Se vocês quiserem vir aqui para a gente conversar, grupos pequenos, viu? 2 pessoas no máximo, uma pessoa só, tá bom? Vanderlan, o trabalho, ele precisa, para ser caracterizado como artigo, ele precisa ter essas estruturas. A ABNT é uma norma da ABNT, o trabalho de vocês tem que ser feito pela norma. Eu acredito que tu não vai esquecer, porque enquanto tu está fazendo o teu trabalho, o orientador também não vai deixar você esquecer. E no teu artigo não vai ter escrito elementos pré-textuais, elementos pós-textuais. Não, isso aqui é só para você aprender o que é cada coisa, viu? Por exemplo, referência é obrigatório ter. Se você não colocar nenhuma referência, seu trabalho não vai passar, porque quer dizer que você não leu ninguém para poder escrever teu trabalho? Não tem isso de esquecer. Tia Lude, essa questão aí mesmo que eu fico um pouco confusa, porque geralmente cada trabalho que a gente faz, a gente vai indicando, né? Isso é isso, isso é isso. Aí eu quero saber, no artigo não tem essa identificação, tipo, de título. Identificação de título, de palavra-chave, de resumo, introdução. Quando termina a introdução, você já começa a nomear os capítulos, que aí a gente, quem está lendo, já sabe que é o desenvolvimento. Então, você começa a... Você não coloca um tópico de desenvolvimento. Isso aí já vai acontecer naturalmente com a denominação dos capítulos, viu? As considerações finais, sim, elas são nomeadas, e as referências também. Você tem que colocar referências. Mas isso tudo é coisa assim da estrutura física mesmo do trabalho, que a gente já vai ver isso bem mais à frente, viu? A preocupação de vocês agora, gente, é ler. Leiam, peçam um texto para os orientadores de vocês, comecem a abrir a mente para poder escrever, porque para você escrever, você precisa ler bastante antes, viu? Aí quer dizer, Fina, que tu estava falando o quê? Que tu pensa que tu tem essa preocupação de se perder no meio da escrita? Eu tenho essa preocupação de não deixar claro que ali é uma introdução. Para o orientador ajuda vocês, eu também ajudo, vai acontecer sim. Você sabe quando você escreve redação, que a gente não fala que redação tem aqueles 3 elementos, né? Você não vai nomear aqueles 3 elementos na sua redação, mas para o leitor vai desenvolver daquela forma, com aquela que eu acho que é introdução, desenvolvimento e conclusão também, né? Ludmila, Eu vou aí, tia Ludmila, na escola. Ludmila, eu estou aqui com aquela circular que mostra o modelo do artigo que será cobrado pelos alunos. Você quer que eu apresente? É bom, apresenta. Eu já falo em cima disso. Tá aqui, ó. Esse aqui é o modelo. Pessoal, todo mundo já teve acesso a esse documento que está aparecendo na tela. Quem não tiver acesso a esse documento, fale que é para a gente poder enviar. Vai ser em cima disso aí que vocês vão escrever. Eu não tenho ele não, Lúcio. Pois eu vou enviar em todos os grupos, quando acabar essa apresentação aqui, viu? Tá certo, meu amor. Vou botar aqui. Isso aqui ele tá bem explicadinho sobre o que vocês vão escrever, que é o pré-projeto, que a Ruth estava mencionando, que eu acho que é por isso que vocês ainda estão um pouquinho perdidos, é porque nem todo mundo está com esse documento. Não estou conseguindo ler.
O que que diz aí? A introdução, objetivos, a metodologia e os resultados esperados. Que é como eu acho que eu mostrei esse documento para vocês na aula passada, que é a partir disso aí que você vai dizer o que você vai fazer. Por que você quer fazer aquilo, como é que você está pretendendo fazer e o que você está esperando alcançar com aquilo. Tá dando para ler agora, Ludmila? Tá dando mais ou menos. Os objetivos, pessoal, tem os objetivos geral, o objetivo geral e os objetivos específicos. O que fala no documento? Apresentar o objetivo central a ser alcançado com a execução da proposta, com a execução da pesquisa, execução do TCC. Se habitue, pessoal, com essa linguagem também, viu? O que vocês não entenderem, procura no dicionário o que quer dizer, porque fica mais fácil. Os objetivos específicos geralmente são 3, e o número ideal de objetivos específicos são esses: apresentar os objetivos intermediários necessários para alcançar o objetivo geral, de acordo com a metodologia utilizada. A metodologia, apresentar a metodologia padrão ser utilizada de acordo com a literatura, descrevendo as etapas cronológicas, tais como método empregado, a população e a amostra, se você for trabalhar com alguma pesquisa que vá precisar de amostra, que vai precisar de entrevista, de aplicação do questionário, porque eu acredito que a maioria de vocês não vai fazer isso, não vai trabalhar com amostragem. O trabalho vai ser mais só uma pesquisa bibliográfica mesmo, e uma revisão de literatura, que é chamada. Mínimo 150 palavras e máximo de 250. Então, tem que prestar bem atenção a isso. Máximo 250 palavras, viu? É isso, resultados esperados. Cronograma, pessoal, aprendam a trabalhar com cronograma, como o professor está falando. O trabalho de vocês, ele teve as 20 primeiras horas, que era para a execução do projeto, e as 180, 170 horas, que é para desenvolvimento da pesquisa em si. Então, se habituem a obedecer esses cronogramas, viu? Porque fica mais fácil para vocês, fica mais fácil para o orientador. Como agora vocês estão tendo menos aula, o dia tem bastante horário para vocês fazerem a pesquisa de vocês, para vocês lerem. Então, façam anotações, tenham o horário de vocês bem certinho, marquem no celular, que é para poder dar tudo certo. Eu vou fazer um modelo desse cronograma, viu? E vou botar nos grupos de vocês hoje ainda, tá bom? Ludmila, e para esse cronograma o aluno ele tem que, durante todas essas etapas, ele tem que fazer uma espécie de diário, né? Todo dia ali, hoje é dia tal, eu fiz isso e aquilo. E na hora que eu estiver escrevendo o cronograma, ele pega aquele diário de tudo que ele fez todos os dias ali e vai escrevendo, né? Não é isso? Na aula passada eu falei sobre isso, gente, que é necessário que vocês tenham um caderninho de TCC, viu? Para poder tanto tá colocando as ideias, ficar ligado nas datas, ficar ligado no que você já executou, no que falta fazer. Onde eu estou tentando identificar, Vicky, o que é isso que falou de arte, o estado da arte. Mas não se atenha a isso não, pensa mais nisso. Apresentar o trabalho proposto, destacar os objetivos e as hipóteses. Esse estado da arte, eu não sei muito bem do que está tratando, não. E é o justificativo, por que você quer estudar aquilo, viu? Cada ponto desse é um parágrafo, a introdução. Esse pré-projeto aí, já veio ser entregue nesse modelo bem aí, viu? O artigo, ele é outra coisa, ele é formatado de outra maneira. Mas esse pré-projeto aí é para ser enviado nesse modelo aí, não é, professor? Sim, nesse modelo.
Aí tu se atém, Ruth, primeiro a esse modelo, a escrever nesse formato aí que o IEMA já disponibilizou, viu? Onde é que tem leitura ativa, Guina, que eu estou vendo? Eu vou mandar os modelos de cronograma para vocês, viu? Não esqueça, quem não tiver, gente, esse caderninho, por favor, providencie o caderninho do TCC para hoje, viu? E começa a fazer as anotações de vocês em um lugar só, porque você ficar anotando uma coisa em cada caderno, você não vai conseguir fechar o pensamento. É o que é para apresentar aqui, que a Caiane está falando? Ah, é apresentar esse modelo aqui, né? Quem não tiver esse modelo, gente, a gente vai enviar já, tá bom? No grupo. Esse modelo desse pré-projeto está muito bom, porque geralmente quando é na universidade mesmo, ele é mais extenso. Então, para vocês, ele está muito bom feito dessa maneira. Dá para entregar rapidinho. Eu não sei, eu vou conversar com as pessoas para saber se é interessante disponibilizar essas normas da ABNT para vocês. Porque eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar o linguajar. Porque não adianta vocês terem um material que vocês não vão conseguir interpretar. Eu vou conversar com essa minha amiga Soraya para ver o que ela vai me dizer. O que ela acha, viu? Se é interessante vocês terem as normas da ABNT ou se vocês já terem o material interpretado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ludmila, deixa eu aproveitar até para colocar aqui. É o seguinte, quando você estiver escrevendo aqui esse seu texto, e aí você vai utilizar um editor de texto. Bem, você não vai sair, por exemplo, aqui está dizendo mínimo de 100 e máximo de 150 palavras. Você não vai estar contando uma palavra, duas, três, você não vai sair contando na mão, no braço, não. Você vai selecionar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, eu vou dar um zoom para você ver lá embaixo, na barra de status aqui do editor de texto, ó. Tá vendo aqui, ó? Você, nesse documento todo, você tem aqui, ó, 2.534 palavras. Tá vendo, ó? O editor é quem faz isso. Você tem, ó, você tá na página 8 e aqui você tem 2.534. Eu vou selecionar algo agora. Por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, ó. Times é uma palavra, new é outra palavra, duas, e Roman é 3 palavras. Selecionei elas 3. Agora vou ver, eu selecionei e vou ver aqui, ó, como é que tá, ó, tá vendo, ó? O que eu selecionei, ele contou para mim, ó. Eu tenho 3 palavras, ok? Você não vai sair contando no braço, não. Você simplesmente seleciona e ele diz a quantidade de palavras que tem nesse lugar que você selecionou. Selecionei tudo isso e ele já me mostra que aqui existem 34 palavras, certo? Me parece que até, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, bem aqui, ó, contagem de palavras, ó, você vem na aba revisão, aí vem aqui, ó, contagem de palavras, e aí aqui ele vai ser ainda mais detalhista, porque aqui ele vai dizer a quantidade de palavras que há, com espaço, sem espaço, quantidade de linhas, beleza? Ou melhor, quantidade de caracteres. Quantidade de caracteres, certo? Palavras é aqui, ó, 37 palavras, tem nesse lugar aqui que eu selecionei. Eu tenho 205 letras, na verdade caracteres, né? Porque um ponto, um acento é considerado um caractere, um espaço em branco é considerado um caractere, beleza? Então é isso aqui, quem vai fazer será o editor.
Aí, com relação a essa parte aqui de espaçamento simples, você vem aqui, ó, espaçamento simples, você vem aqui, ó, aonde tem, vou dar um zoom aqui, ó, onde tem essas duas setinhas aqui, ó, para cima e para baixo. Isso aqui, ó, chamado de espaçamento. Tá vendo? Espaçamento. Então, ó, quando você seleciona o texto, tudo que você vai mudar, a primeira coisa você seleciona o texto. Aí que eu venho agora aqui, ó, em espaçamento. Quando eu clico, aí tá aqui, ó, espaçamento 1,0. Significa, esse aqui, ó, é o espaçamento simples. Espaçamento simples é esse aqui, ó, 1,0, ok? Aí diz, a fonte Time New Roman, tá aqui, ó, a fonte é essa daqui, ó. Tá vendo, ó? Ela já está como essa fonte que ele falou, Time New Roman. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Onde ela tá? Tá lá embaixo. Lá no T. Aqui, ó. Tá vendo, ó? É essa fonte aí, ó. Aí você escolhe. E tamanho 12 tá aqui, ó. Aqui tá no tamanho 10, ó. Eu tenho que escolher tamanho 12, certo? Porque não é um trabalho, não é de qualquer jeito, certo? Não é de qualquer jeito. Aí tem gente, eu vou aumentar o tamanho da letra que é para poder escrever pouco. Não. Eu vou fazer de um jeito, fulano vai fazer de outro. Também não. Todo mundo entrega o trabalho com as mesmas formatações, certo? Tá bem, exatamente isso. Padronizar. Professor, foi muito bom isso, viu? Porque realmente a gente tem que pensar nas pessoas que não têm acesso, que ainda não aprendeu. Já é uma forma muito legal deles já ir se familiarizando com isso, viu? Como não tem mais pergunta, eu acho que dá para a gente encerrar. Eu vou enviar para vocês os modelos de cronograma e esse modelo aí do pré-projeto, tá bom? Já pode encerrar, viu? Eu estou aqui na escola, pessoal, todos os dias à tarde, a partir das 2. Não pode vir muita gente, porque a gente ainda está em distanciamento. Mas se vocês quiserem vir aqui para conversar pessoalmente,